Fala, Deb, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa é a nossa quinta aula do nosso curso de Trinity, né, do Full Stack, e nessa aula nós vamos como trabalhar com o ST Session State, que é o estado da sessão. Ou seja, nós vamos colocar no banco de dados, entre aspas, né, um banco de dados provisórios, que é um dicionário, na verdade, então pode se considerar como um banco de dados não relacional, da seção do site. Então, por exemplo, se a gente coloca o login e senha de uma pessoa e para poder entrar no site, a gente tem que verificar, por exemplo, se ela quer acessar o perfil dela, né? Então, verificar se é o login e senha daquela pessoa. Só que a gente faz isso na página inicial. Então imagine a pessoa ter que colocar o login e senha nessa página inicial e daí no perfil ter que colocar o login e senha de volta, não faz nenhum sentido, né? Então a gente pode salvar nessa seção, né, o estado da seção, né, então quais são as coisas da seção que a gente pode acessar em outras páginas, ou não necessariamente em outras páginas, mas na mesma página, para a gente poder trabalhar. A gente vai salvar em algum lugar essas informações, por isso que é um banco de dados entre aspas, né, que como ele salva o dicionário, pode ser um banco de dados não relacional, e a gente vai poder acessar essas informações em outros lugares e também fazer verificação para ver se aquela informação que a gente quer que seja validada é aquela informação, né, para poder fazer alguma coisa com o script. Então aqui no caso, nós vamos fazer um sistema de gestão de estado aqui bem pequenininho, né? Então a gente pode digitar um nome aqui, e se a gente não digitar nada aqui, ele não vai reconhecer que não tem nada salvo nessa seção, e aqui a gente pode digitar agora, por exemplo, o nome, né? Então digitar aqui Gui, e daí agora se eu colocar acessar sistema, abre uma outra tela, né, aqui dentro dessa tela, né, mas eu coloco outras coisas, porque agora eu tenho o nome do usuário, né, e aqui eu posso adicionar, por exemplo, no Notebook Game e aparece aqui pra gente o nosso carrinho, né, como se fosse o que que tem dentro dele, como que ele é salvo. Então se eu quiser adicionar aqui um monitor ultrawide, eu posso colocar aqui e ele adiciona essa informação também. Então agora se eu quiser colocar aqui mais 4, aí vai somar ali a quantidade, né, e adiciona a quantidade que eu coloquei, né. Então agora se eu tirar aqui e voltar para 2, ele vai para 7. Não é que ele muda, ele vai adicionando porque é o código que a gente fez aqui, né. E agora se eu quiser sair, eu saio e volto como estava antes. Se eu clicar em acessar sistema aqui, ele não reconhece que não tem um nome na seção, né. E daí a gente pode colocar um outro nome aqui e a gente consegue daí trabalhar com essas informações em qualquer parte do nosso site. Então sem mais delongas, bora para a aula. Então aqui, pessoal, estamos no nosso StreamYard, né? E vamos aqui agora na pasta de aulas, né? Onde estão as nossas aulas aqui, né? Botão direito, New. Aí aqui vai estar em Directory. E aqui, aula 05. E aqui dentro da aula 05, né? New, Python File e daí aula 05, o nome do arquivo, né? Também lembrando, falando em arquivo, né? O arquivo dessa aula está na descrição do vídeo, então é só acessar e ver o que a gente fez até o momento. E também a playlist desse curso de StreamYard, né? Na descrição do vídeo no card aqui em cima, então acessem e vejam o que a gente fez até o momento. Então, a primeira coisa que nós temos que importar aqui é o StreamYard, né? E nós trabalharemos só com o StreamYard hoje, nós não vamos utilizar outras bibliotecas, né? Então, vamos aqui, primeiramente, importar o Streamlit. Então aqui, import Streamlit como ST e faremos aqui as configurações iniciais da nossa página, né? Então, configurações iniciais da página. Então vamos aqui colocar st.set page config. Então aqui o page title como aula 05 e aqui estado da sessão. E aqui o layout como wide, que por padrão ele vem como center right, então fica bem exprimido as nossas informações, né? E agora vamos criar aqui o estado da sessão. E o que esse estado da sessão é? Ele é um dicionário que funciona como um banco de dados, entre muitas aspas, um banco de dados, né, não relacional, ou seja, nós trabalhamos com chaves e valores, então a gente passa a chave e é retornado o valor para a gente, diferente do banco de dados relacional, que é por tabela, então o SQL é relacional, aí tem o NoSQL, já diz NoSQL, então é um banco de dados não relacional, acho que o MongoDB também é não relacional, o MariaDB eu acho que ele é relacional, agora não estou lembrado, então tem várias formas de arquitetura de banco de dados, né, e no caso aqui, o dicionário no Python é como se fosse um banco de dados não relacional. Então o ST-Session State, ele funciona como esse banco de dados não relacional, que a gente pode salvar chaves, né, e atribuir algum valor para a gente poder acessar esse valor em algum outro lugar do nosso site, como uma outra página ou dentro da mesma página, mas para fazer alguma outra função, né? E aqui vamos criar as chaves dentro do dicionário para a gente poder ter o nosso site funcional. Então vamos aqui inicializar o estado da sessão. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar se aquela chave está dentro do dicionário do Session State. Porque se tiver, eu não quero modificar. Porque se a chave existir e eu pedir um novo valor, eu perco o valor anterior. Então eu só vou criar aquela chave caso a chave não exista no dicionário dele. Então vamos aqui. Se logado not in st.session state, ou seja, se a chave logado não estiver no st.session state, eu quero que crie essa chave, né, com algum valor padrão que eu coloque. Então, st.session state.logado e aqui como false. A gente pode trabalhar como se fosse um atributo aqui do session state ou como se fosse um dicionário. Então, por exemplo, st.session state logado como false.
é a mesma coisa, ou como atributo, ou seja, com um ponto, ou como chave de dicionário, né, passando com colchetes aqui. Um ou outro é igual, tá? Mas eu prefiro usar com ponto, que é a mesma coisa para digitar e é mais fácil para ler daí. E faremos agora também aqui do usuário. Então, se a chave usuário não estiver em st.sessionState, então eu quero st.sessionState.usuário. Então, sempre lembrando que a chave que você passa aqui, né, tem que ser o mesmo que você vai passar como atributo ou como chave de dicionário, né? Que se for diferente, você está criando uma chave diferente, então daí pode dar algum erro de lógica. Daí. Então aqui eu quero uma string vazia. Então qualquer valor eu posso passar um valor padrão para o usuário, o que eu quiser passar, eu tenho que passar um valor, e qualquer valor é possível. Se carrinho not in st.sessionState, então st.sessionState.carrinho, ele recebe um dicionário vazio. Pode ter um dicionário, por exemplo, aqui com, por exemplo, produtos, e aqui é quantidade zero. Então já inicia com carrinho com produto zero, que você vai querer adicionar, a pessoa comprou 2 produtos, então terá 2 produtos no carrinho. Então você pode inicializar do jeito que você quiser, aqui essas chaves dele. E aqui, se etapa not in st.sessionState. Então aqui st.sessionState.etapa serve como login. Então veja que eu posso colocar qualquer valor mesmo. E agora nós veremos como que são esses valores, né, para a gente poder ter uma noção aqui. Então vamos aqui mostrar os estados da sessão. Então aqui st.title. Então vamos aqui sistema de gestão de estado, só ajeitar aqui a letra. st.header. Então aqui estado inicializado com sucesso. E agora nós veremos aqui quais são esses valores do st.sessionState, né? Então, st.subheader. Então aqui, estado de autenticação. Então, aqui, st.sessionState.logar. Então veja que ele já puxa o atributo aqui, né? Porque ele já reconhece que está salvo, né? st.subheader operador. Tu é analfabeto. Ativo. Então aqui qual que é o nome aqui do como se fosse usuário, né? st.sessionState.usuário e aqui st.subheader e aqui etapa de navegação st.sessionState.et. Então agora nós vamos inicializar o nosso site, né? Então vamos aqui no terminal e vamos aqui chegar nessa pasta, né? Então tá cd aulas aula 05, isso. Stringlit run aula 05. Então, só esperar abrir aqui, daí a gente já vê certinho como está o nosso site. Então aqui tem que abrir rápido porque são poucas coisas, né? Então a gente só não esquecer de vir aqui nos 3 pontinhos, né? E aqui auto rerun para a gente sempre ficar atualizando de modo automático, né? Então vejamos aqui o que nós temos. O nosso título, né? O nosso subtítulo. E aqui, estado de autenticação como false, operador ativo não tem porque é uma string vazia que a gente passou. E etapa de navegação login. Então vamos modificar agora aqui, por exemplo, aqui o operador ativo, colocar um valor e a gente tem que recarregar a página, que eu já vou mostrar o que acontece aqui. Então aqui no nosso código, se a gente escrever aqui, por exemplo, o usuário como Gui, teoricamente ele tem que aparecer aqui pra gente, porque a gente pediu para atualizar constantemente. Só que acontece, quando a gente cria o nosso site, né, a página inicial, que geralmente coloca na página inicial essa parte da sessão, pra gente já inicializar tudo, né, que a gente precisa que esteja na sessão. Então já foi criada essa sessão. E essa sessão foi criada com o operador ativo aqui, né, com o nome do usuário, com uma string vazia. Então mesmo que eu modifique no meu código agora, não vai acontecer nada. Eu tenho que daí recarregar, então dou F5. E agora daí com a nova sessão aqui, ele aparece com o meu nome. Mas se eu vier aqui de novo no auto rerun, e daí vier aqui no código e tirar aqui, veja que ele não faz nada, porque a sessão foi criada com o valor GUI no usuário. Agora, se eu quiser zerar, né, ou eu coloco um botão para poder limpar essa sessão e colocar um novo valor, ou no caso aqui a gente pode já reiniciar a página aqui e dele aparece para a gente aqui como estava antes. Então sempre lembrar que quando você for criar um estado da sessão, né, passar os valores para o dicionário do estado da sessão, que uma vez criado você tem que daí recarregar o seu site ou colocar uma função para que quando a pessoa clique num botão, mude alguma coisa daquela sessão, né? Mas a princípio, né, a priori,
criou a sessão, ela é imutável até que você mude manualmente ou tenha uma função para fazer isso. Então, o que nós faremos aqui agora é apagar tudo isso daqui, né, que é só para a gente poder ver. Agora vamos colocar uma lógica por trás para poder entender como funciona realmente essa parte da sessão aqui, né. Então a gente pode apagar até o stHeader, né, e deixar aqui o título, né, então aqui é o título da página, e daí nós vamos colocar aqui agora essa parte de navegação, né, que a gente pode navegar aqui entre o session state para poder trabalhar com a lógica que a gente consegue armazenar. Então a gente tem aqui valor falso aqui, então quer dizer que a gente pode mudar para true e acontecer alguma coisa, né. Então faremos aqui a navegação básica e sincronização via parâmetro key. Então eu já explico o que é isso daqui. Então o que nós temos que verificar é que se st.sessionState.etapa for igual a login, ou seja, eu estou na parte de fazer login, então colocar as credenciais para ter um login, né? Eu quero que seja mostrado alguma coisa, né? Então vamos aqui st.subheader e aqui autenticação do usuário. E só vamos colocar aqui ó, um st.sessionState, né? Só colocar aqui certinho um write e é st antes, né? Eita, st.write, para a gente poder ver como que está o session state aqui. Então se a gente vier aqui, opa, escrevi ele etapa errado, faltou a letra A aqui. Isso. Então se eu voltar aqui, veja que está a autenticação do usuário. Ele demora para carregar um pouquinho a primeira vez o nosso dicionário, né? Então por isso vai aparecer para vocês. Aqui não tá minha câmera em cima, mas vai aparecer um ícone de carregamento ali, que tem várias coisas, uma pessoa nadando, essas coisas. E daí aparece aqui para gente. Então o que a gente tem aqui é o logado, que é só voltar aqui no código. É isso daqui. O carrinho, que ele está aqui. A etapa que está aqui por último e o usuário que está vazio aqui. Então, se a gente alterar aqui, tem que recarregar e vai aparecer um novo valor. Então, vamos deixar aqui o st.write, o session state, para a gente poder verificar conforme a gente vai escrevendo o código aqui, né? Então, vamos aqui agora. O st.textInput é vinculado diretamente ao st.sessionState. E por que isso é importante? Que a gente não precisa salvar numa variável global. Então, por exemplo, aqui, a gente pode salvar como nome usuário e daí st.textInput, daí a gente usaria esse nome usuário aqui, né, para a gente poder chamar para alguma coisa. A gente pode salvar direto aqui como st.textInput sem passar por uma variável. A gente consegue acessar o valor dele, mas não mais pelo textInput. A gente vai acessar o valor dele pelo sessionState. Então, aqui o que nós temos é o label. Então, aqui, nome do operador. Então, aqui deu um placeholder, digite o seu nome. E aqui agora o parâmetro key. Porque o que acontece? Quando a gente cria qualquer widget, né, aqui no StreamNit, ele gera uma hash conforme a label e também conforme qual que é o tipo do widget, né? Então, essa hash aqui é a junção do tipo do widget, né, e com a label. Só que se a gente tiver dois widgets iguais, ou seja, um text input com a mesma label, vai dar conflito. O que acontece? O StreamNit, ele salva esse widget, né, a hash do widget, para poder conseguir localizar, para poder atribuir as funções também para pegar o valor posteriormente quando você passa para esse widget, né? E ele faz por essa chave, né? Que é o tipo do widget mais a label para gerar uma hash. Só que se tiver dois widgets iguais, ou seja, dois text inputs com a mesma label, vai dar conflito porque não pode ter a mesma hash dando para objetos diferentes. Então tem que ser uma hash diferente. Ou seja, ou você muda o tipo do widget, né? Que no caso não, né? Então, ou você muda qual que é a label, né? Você escreve outra label. Só que para isso tem um parâmetro key. E o key, ele faz a vez dessa hash, né? Claro, é feito uma hash usando o key também. Só que de cada widget tem uma hash diferente pelo parâmetro key. Ou seja, quando a gente cria dois text input com a mesma label, mas com keys diferentes, ou seja, com chaves diferentes, são dois widgets com hashes diferentes e, consequentemente, com duas chamadas diferentes, tá? Então, o parâmetro key é muito importante quando você faz, por exemplo, em loop, colocar vários widgets para a mesma coisa, ter as chaves para aquele widget sozinho daí. Então, aqui no caso, nós usamos como temp usuário. Então, se a gente voltar agora aqui para o site, veja que é criado aqui o nosso campo, né? E aqui o temp usuário. Então, veja que agora eu consigo acessar pelo
meu dicionário da seção, né, esse valor aqui. Então eu não salvo mais nesse valor aqui, né, o nome, e salvo na seção. Ou seja, eu consigo salvar o nome do usuário na seção e eu uso esse nome, por exemplo, em uma outra página para colocar no perfil dele, ou o nome, né, do usuário logado. Então a gente consegue fazer dessa forma aqui. E só para vocês verem o erro que dá, né, então só deixa eu comentar esse key aqui. E vou colocar agora aqui esse text input aqui também, ó. Dois com o mesmo tipo a mesma label, né? Quando eu venho para cá, ele dá isso aqui, ó, tá dizendo que um erro de multiplicado com elementos com ID multiplicados, né? Então ele tá dizendo qual que é o elemento, né? E o que, que ele fala? Utilize uma key aqui para cá, uma chave única, como se fosse no SQL, que é a chave primária, né? Que você não modifica, que é uma chave somente para aquele banco, né? Para aquela tabela. Então a gente tem que passar a diferença. A gente tem que passar aqui, por exemplo, esse aqui, keytemp usuário, e aqui, keytemp usuário 1, são duas chaves diferentes, né? Então ele gera os dois campos aqui, tá? Então é só curiosidade para vocês aqui. Veja que acabou gerando o temp usuário 1 aqui, porque a gente criou ele também aqui, né? Então agora o que a gente consegue fazer é verificar, né, se tem alguma coisa escrita nesse campo, né? E se tiver, a gente quer mostrar alguma coisa, e se não tiver, a gente tem que informar, olha, por favor, digite o nome do usuário para poder fazer o login, né? Então vamos aqui, se st.button, então acessar sistema, e aqui o type como primary, então é o tipo de botão. Primary é a cor cheia, o secondary é que a gente mais utiliza, né, que é pro padrão, que é só em volta e a letra fica colorida, né, e o tertiary é um botão, só que ele não tem botão, só tem o texto, então você não consegue clicar no botão em si. Então aqui faremos a recuperação direta do valor sem precisar de variáveis globais. Então, assim, tem suas vantagens e desvantagens. Variáveis globais é bacana para quando você for utilizar para uma coisa na mesma página, um formulário, assim, que você não precisa ficar armazenando essas informações no estado da sessão, que você não acaba carregando de muita coisa no seu dicionário e consequentemente, lotando o servidor. Lembrando que isso aqui é para uma pessoa só que a gente está fazendo, né? Mas pense em você escalar para centenas, milhares de pessoas, acaba ficando pesado. Então, variáveis locais, para usar naquela página, variáveis que você vai ter que usar em outros lugares, né? Então, a gente pode partir para usar o estado da sessão, né, para se tornar variáveis globais. Então, você não precisa salvar em variável o nome do usuário, porque você vai querer utilizar ele em outro lugar do seu site. Então, aqui, cst.session state.temp usuário, então, que por conta da chave aqui, então, a chave que eu passei aqui é a chave, só deixa eu comentar aqui, é essa chave aqui, o temp usuário. Então, isso daqui tem essa chave temp usuário, que é o valor que a gente vai receber. Quando a gente clicar, vai adicionar o valor aqui, e a gente ajeita o que a gente quer fazer com ele daí. Temp usuário, ponto. Strip, ou seja, eu quero tirar espaços em brancos antes e depois, caso tenha, né? Então, a gente está fazendo uma limpeza aqui já. Então, st.sessionState.usuário recebe st.sessionState.temp usuário .strip, st.session state logado como logado como true e st.session state etapa, aí ela muda, ela deixa de ser login e passa a ser catálogo. E a gente dá um st.rerun. Ou seja, nós vamos recarregar a página. Não é que a gente vai perder aquele auto rerun. A gente só vai recarregar a página porque essa parte já passou. E agora eu quero daí atualizar o estado da sessão, né, com essas novas informações e daí fazer alguma coisa também. Então, aqui agora, se a gente não escrever nada, né, se for o campo vazio, a gente tem que avisar que é st.warning. Então aqui, insira um nome válido para prosseguir. E o que nós faremos agora? Se a gente logar aqui e der tudo certo, ele vai passar como estado da sessão aqui da etapa para catálogo. Então a gente tem que mostrar agora a página do catálogo, né? Então a gente pode. Deixa eu voltar para cá, para vocês continuar vendo, né? Então agora, fora desse if, né? Que a gente vai estar aqui no if se era etapa login. Então agora, se a etapa for catálogo, né? Então elif st.sessionState. Etapa for igual catálogo, e só será catálogo se tiver um nome aqui para a gente poder mostrar, né? Então, vamos fazer aqui st.subheader, aqui é o catálogo de produtos, vamos colocar o P maiúsculo aqui, só isso. Aí st.write, bem-vindo ao terminal operacional.
e aqui o st.sessionState.usuário. E agora a gente pode aqui continuar o código. Então, e agora nós vamos colocar no botão para sair, ou seja, se a gente terminar de digitar o catálogo, ele pode clicar em sair e volta para a página inicial dele. Então, se st.button sair, então se eu clicar nele, eu quero que st.sessionState.etapa seja como login, st.sessionState.logado como false e aqui st.rerun. Então eu vou daí recarregar a nossa página para que a gente caia aqui na primeira parte, né? Então se a gente voltar aqui para o nosso site, então tá aqui acessar sistema. Se eu clicar aqui, ele vai dar, oh, não é strip, é strip aqui. Strip, isso. Então se eu clicar aqui, veja que ele vai mostrar aqui pra gente que o nome está inválido, né? Então se eu colocar aqui como Gui, acessar site, então veja que ele fez isso aqui, agora que eu tenho o Gui aqui nessa parte aqui, e aqui no usuário também como Gui, veja logado como true, etapa catálogo e tempo usuário como Gui. Se eu clicar em sair aqui, ele reseta tudo aqui. Veja que agora está como falso, o usuário continua como Gui, só que a gente vai passar aqui o do sistema, vai estar zerado, né, para acessar, então ele acaba não modificando porque não, ele só vai modificar se tiver alguma coisa aqui. Então a gente consegue trabalhar dessa forma aqui com essa parte do estado da sessão, é uma coisa bem bacana, é uma mão na roda muito boa. E pessoal, só antes da gente continuar, olha o que eu comprei aqui, cara. Uma lâmpada de lava, mané. Nossa, isso aqui é o meu sonho de consumo desde mulher que eu tinha. Chegou hoje, nossa. Chegou antes do previsto até. Cara, eu tô, assim, tá ligado aqui o dia inteiro já, porque é uma coisa muito maneira esse negócio. E fala lâmpada de lava que eu tenho também aqui, ó. Tenho tentar aqui, ó, um mouse. Tudo fruto de aéreo. Mano, eu gosto de fruto de aéreo. Acho que dá pra ver pela estética do canal, né? Nossa, eu vou fazer aqui nosso estúdio barra quarto, que também o estúdio é meu quarto, né? Então vai ficar top isso aqui, cara. Esse ano aqui vai ficar profissional o bagulho que a gente tem aqui. E agora, pessoal, como último tópico, né, nós veremos como que a gente pode passar por um botão, uma função, quando a gente clicar nele, a gente conseguir acessar o estado da sessão e modificar o nosso estado da sessão a partir do clique do botão, né? Que é uma coisa muito bacana, que você pode fazer sem ser pelo botão, né? Então você pode, quando clicar no botão, fazer toda essa lógica, mas com o próprio parâmetro onClick do botão, a gente pode, na hora que clicar, ele chamar uma função, fazer o gatilho da função, né? Então acionar a função para que aconteça alguma coisa. Então é uma coisa bem legal que a gente pode fazer aqui. Então antes a gente tem que criar essa função, né? Se vocês quiserem, podem criar em um outro documento, né? Mas eu vou criar nesse aqui mesmo, porque vai ficar tudo uma coisa só, fica mais didático, né? Então vocês não tem tantos documentos para poderem ficar olhando. Mas se quiserem criar outro documento daí para importar essa função depois, pode ser feita também. Então o que nós vamos aqui definir, definição de callbacks com suporte a args e kargs. Então isso aqui é uma parte um pouco mais avançada de Python, né? Já está em nível intermediário, mas os args e os keyword args, né? Que são os argumentos que a gente pode passar de modo posicional ou por chave sem a gente dizer quais são os argumentos, né? Então, se tiverem dúvida, é só dar uma olhada, né? É uma coisa bem bacana e bem simples de entender. Então vamos aqui, def adicionar produto, e aqui a gente tem que passar o nome do produto, preço e aqui a quantidade, por padrão como 1. E o que nós vamos fazer aqui, é aqui função de callback para inserir e acumular itens no carrinho. Então o que veremos aqui a primeira coisa é verificar se o produto já está no carrinho, porque se o produto já estiver no carrinho, eu vou querer adicionar a quantidade, né? Então eu quero 5 produtos, eu adiciono 5. Agora eu quero mais 2. Adiciono mais 2 que fica 7, ele não vai mudar para 2, ele será adicionado. Então aqui, se nome produto em st.sessionState.carrinho, porque agora eu estou vendo no dicionário do carrinho e não no estado da sessão como um todo, mas é nesse dicionário aqui. Se ele estiver, então, eu quero que daí atualize o valor da quantidade. Então, st.sessionState.carrinho, e como o nome do produto não é um atributo, então o nome produto não funciona porque não é um atributo do dicionário, ele é uma chave, né? Então, aqui a gente usa como o do dicionário para chamar a chave, o valor, né? Usando a chave mesmo. Aqui na chave quantidade, então porque daí vai ter o carrinho que é um dicionário, aí o nome do produto vai ter um dicionário com o produto em si. E aqui eu adiciono ele mesmo mais uma vez.
E caso contrário, ou seja, se esse produto não estiver no carrinho, agora eu vou adicionar qual que é o preço e a quantidade também. Então, st.session_state.carrinho, aqui nome produto, recebe agora o dicionário com a chave preço sendo o preço aqui, que é esse parâmetro aqui, né? E aqui o parâmetro, a chave quantidade aqui recebendo quantidade. Então, por padrão, ele vai ser criado com quantidade de 1. Isso se a gente não pedir para mudar, né? E agora o que nós faríamos aqui é ajustar aqui, né, a nossa lógica, né? Então aqui a gente pode deixar, se for login, é para realmente passar para a etapa como catálogo, e agora aqui no catálogo nós vamos trabalhar dentro dela. Então vamos aqui criar o catálogo disponível. Então fazer com 2 produtos, claro que você pode fazer com mais produtos, isso daqui, né? Então, produtos disponíveis, e aqui, vamos passar um dicionário, então aqui, notebook gamer como 5.200, pode passar como inteiro ou como float, e aqui monitor ultra wide, aqui como 1890.00. Então só esses dois produtos. Se quiser fazer com mais, pode fazer, não tem nenhum problema, a lógica mantém a mesma. E agora nós vamos trabalhar aqui com os dados. Então vamos trabalhar com os dados. Então aqui for produto preço em produtos disponíveis.items, então eu quero tanto a chave quanto o valor desse dicionário. E vamos aqui criar as colunas aqui. Então, colunas, st.columns 3. Opa. E aqui vocês podem fazer o seguinte, como if colunas 0, então na primeira coluna, e aqui passar, eu quero adicionar um campo de entrada, um botão. Pode fazer assim, mas para agilizar e também vocês já saberem como vocês podem fazer, né? A gente pode adicionar aqui colunas 0.right e passar o que a gente quer aqui, né? Então, F, vamos passar aqui com o Markdown, então, preço não, produto, aqui, e R cifrão, preço, com 2 casas decimais e essa vírgula aqui para pedir a separação da casa do milhar dele. Então só vamos vir aqui no nosso site, né? O que a gente vai fazer aqui antes também é tirar esse session state aqui, não precisa. Se quiser deixar para ver o carrinho, pode. Então vou passar aqui como GUI. E aqui, nós temos aqui, como isso aqui é um loop, né? Então essa aqui é a primeira coluna, vai ter a segunda, a terceira coluna. Isso aqui é a mesma coisa que nem eu falei, escrever daquele jeito, with colunas 0, e daí aqui o st.write, e daí passar essa string para cá é a mesma coisa, só que assim a gente poupa tempo. Claro, fazer dessa forma aqui para uma informação é bacana, mas se tem uma coluna com várias coisas, daí tem que usar o with colunas, fica melhor de escrever. Então, vamos aqui agora continuar. Vamos agora fazer a limpeza da chave. O que acontece? Aqui, essa nossa chave aqui, que é o nome do nosso produto, a gente tem que criar essa chave para a gente poder usar a seção, né? Então, a gente vai tirar esse espaço e colocar um underline para deixar padronizado ali. Então, aqui, chave única, e também porque a gente tem que passar o valor do parâmetro key para os nossos widgets, né? Chave única para obter a quantidade do widget. Então, para a gente poder passar, como nós vamos utilizar agora um widget que a gente vai adicionar valores, né, que é um number input, então a gente tem que ter uma chave para cada um, senão vai dar aquele erro que nem no começo da aula eu mostrei. Então aqui a chave limpa é aqui f input quantidade, e aqui daí é o nosso produto.replace, nós vamos colocar uma string no lugar da outra. Então a string o espaço é para colocar como uma string de underline. E aqui agora vamos colunas 1, então agora na segunda coluna, né? Ponto number input, então aqui a label é a quantidade, aqui o min value como 1, max value como 10, o value para começar como 1, o step como 1 para a gente realmente ir de 1 em 1, né? E aqui agora o key é a chave limpa. Então, quando tiver
o primeiro number input vai estar como input quantidade, aí vai estar notebook gamer, aí o segundo number input vai estar input quantidade, monitor ultra wide. Então se tiver dois produtos com o mesmo nome no dicionário, vai dar ruim daí, tá? Então só lembrar disso. E lembrando também que o dicionário, ele não tem duplicidade de chave, né? Mas se você estiver mexendo com os dois dicionários diferentes, por exemplo, pode acontecer disso daí. E agora nós vamos executar o callback, né? Então essa função aqui que nós criamos, aqui quando a gente clicar no botão é para fazer essa lógica de dentro aqui da função. Claro que você pode fazer essa lógica fora dela, né? Não numa função, mas quem vai fazer dentro para poder mostrar como que a gente utiliza também o parâmetro onClick do botão. Então aqui nós vamos aqui executar o callback passando os argumentos posicionais e nomeados, que são os args e o keyword args daí, que é o KW args. Então aqui, colunas, 2 ponto, button, e aqui a label dele, né? Então aqui, F, adicionar produto. Agora aqui, o parâmetro key é o botão adicionar. Aí a mesma coisa ali. Produto.replace. E aqui, espaço em branco por um underline. Se quiser salvar numa variável, uma variável separada, isso daqui, esse produto replace pode salvar também, não tem problema. Que daí você só chama a variável, não chama a limpeza como um todo. Aqui, agora um parâmetro onClick. Nós vamos passar a nossa função, então, que é adicionar produto. E lembrando, vai passar a função para algum widget aqui, você nunca passa com os parênteses. Que quando você passa com os parênteses, o que você está informando é que é para ser executado no momento da criação desse widget. No caso, a gente só quer chamar, então a gente passa sem o parênteses, e daí é chamada essa função quando clica no widget. Se você passar com parênteses, ela vai ser executada no momento da criação, que é o que a gente não quer, né? A gente quer que ela só seja executada quando a gente clicar. E agora passamos aqui os parâmetros, ou para o parâmetro args. Quais são os nossos valores, né? Então, aqui no caso é o produto e o preço. Então, aqui, sempre lembrar na ordem que você passou, usando o args, né? Na ordem que você passou aqui para a criação dessa função, se você inverter, onde está o nome produto vai receber o preço, onde é o preço vai receber o nome produto, tá? Então, só não se confundir. E aqui no parâmetro keyword args, nós vamos passar aqui um dicionário. Opa! Que aqui na quantidade, o que eu quero? Eu quero st.sessionState.get e aqui eu passo a chave limpa, né, que nós já criamos, aqui que estará salva dentro do nosso widget, da nossa sessão, né? E aqui o que eu quero que ele, adicione 1, é isso que eu quero que ele faça. E agora a gente pode colocar aqui, depois daqui a gente volta, né? Então é fora desse for aqui, a gente coloca aqui st.divider, que é para fazer uma divisória, né? st.right, então aqui estado atual do carrinho, e aqui a gente coloca como st.sessionState.carrinho. E agora a gente pode voltar para o site, né? Aqui e ver como ele está. Então, só deixa eu clicar aqui em sair. Então agora vamos do começo. Então aqui acessar sistema. Não vai dar se eu passar aqui como GUI. Então veja que agora nós temos aqui. Então se eu vier aqui adicionar Notebook Gamer, veja o estado atual do carrinho não tem nada. A Notebook Gamer agora aparece aqui com a chave Notebook Gamer, qual que é o preço e a quantidade. Agora eu quero adicionar aqui 6 monitor ultrawide. Clico no botão, agora ele adiciona. Agora se eu quiser adicionar mais 3 aqui no Notebook Gamer, ele não vai modificar de 1 para 3, vai modificar para 4, porque eu estou sempre adicionando. Então, ele Notebook Gamer 4. Ué? Eita, pessoal, fiz burrada aqui, não é na função mais um, é a quantidade, por isso que não estava dando. Agora a gente volta para cá, e se a gente agora adicionar mais 2, então de 5 vai para 7, aqui. Isso, aí se eu tirar para 1, né, ele vai para 8. Então agora se eu clicar aqui em sair, ele volta como estava antes. Se a gente voltar aqui como estava, como a gente não pediu para limpar o carrinho, a gente pode pedir aí no sair aqui para que o carrinho seja limpo, né? Então é o que faríamos aqui. Vamos daí aqui, se sair, então agora aqui st.sessionState.carrinho recebe um dicionário vazio e vai recomeçar daí. Então se a gente vier para cá agora clicar em sair, se a gente digitar aqui agora para entrar de novo,
veja que o carrinho tá vazio, a gente pode daí recolocar tudo certinho. Então a gente consegue agora trabalhar com essa parte da sessão. Claro que a gente fez uma página só, né, então tem aquele st.rerun. Se a gente fizesse em páginas diferentes, né, aplicativo multipáginas, aí também teria essa sessão, só que na outra página, então não precisaria ter feito todas as informações de volta para o usuário, né. Então é bem bacana usar esse session state, né, é uma mão na roda muito boa para você fazer aplicativos maiores, né, e que fica bem mais profissional e bem mais fácil de você poder manter e também fazer o código, né, você poder entender o que está acontecendo com o seu código daí. Então é isso, pessoal. A aula de hoje chegou ao fim, né? Espero que vocês tenham entendido toda essa parte do Session State. Não é nada muito complicado, mas como é bastante código, a gente poder ver várias coisas que a gente consegue fazer, né? Como que ele trabalha. E tá bem explicadinho, então acaba ficando o vídeo um pouco mais longo. Mas espero que vocês tenham entendido, tenham curtido também. E também apliquem, né? Nos aplicativos de vocês. E vocês vão começar a criar aplicativos agora mais robustos, mais profissionais também. E claro, bem mais fáceis de você poder manter e também fazer o escalonamento deles. Fica bem mais simples agora. E lembrando também, pessoal, o código desta aula na descrição do vídeo. Então acessem lá e vejam como que tá para usar como gabarito, né? E também a playlist desse curso de Streamlit, né? Na descrição do vídeo no card aqui em cima, então acessem e vejam o que a gente fez até o momento. E também espero que vocês tenham gostado das novas aquisições aqui para o nosso estúdio barra quarto, porque é o meu quarto, o estúdio que eu faço aqui as aulas, né? Então é a lâmpada de lava, o mouse ali com o Nema, essas paradas, tá uma coisa bem bacana, eu vou deixar aqui bem top. Esse ano aqui, esse estúdio barra quarto vai ficar top pra gente fazer uma, ó, vai ficar chuchu beleza, mané. No mais é isso, nos vemos no próximo vídeo. Até lá, fique com Deus e fui!